Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausando a Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. WhyTech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. ITCore, soluções inteligentes em cloud para a sua empresa. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. E eu quero aproveitar este momento para convidar você que está nos assistindo, ouvindo ou nos vendo, para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais e se conectar com a gente em todas as plataformas de streaming. Hoje nós temos um episódio super especial em parceria com o MVP Conf. Então, segue o MVP Conf porque vai ter muita novidade boa por aí. Se você não conhece o MVP Conf ainda, o MVP Conf é um evento que acontece no segundo semestre agora desse ano e ele reúne os melhores e maiores profissionais da área de TI, todos os MVPs Microsoft. O MVP Conf é um evento que toda a venda de ingressos é direcionada para instituições sem fins lucrativos. Além de você ter conhecimento, você também ajuda instituições em todo o Brasil. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber Elton Bordim, MVP de Hybrid Migration. Obrigada, Bordim. Obrigado, Rô, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Rebeca Frade, especialista em cibersegurança, governança de TI e DPO. Obrigada, Rebeca. Eu que agradeço pelo convite. E ele, o homem, a lenda, Daniel Donda. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Essa introdução é complicada. Obrigado. MVP de cibersegurança. E o nosso querido, amado, ilustríssimo, mais novo MVP do pedaço, Johnson Cruz, MVP de Microsoft 365 Copilot. Obrigada, John. Obrigado, Rô. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Ai, ai. O mais bacana desse podcast é estar perto de pessoas que eu falo assim, eu não tenho nem roupa para estar do lado deles, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eles são generosos demais. E eu queria começar perguntando para o Donda, Donda, coisas marcantes que aconteceram com você durante o MVP Conf em edições passadas. Muita coisa marcante. Acho que a coisa mais marcante que tem é a quantidade de pessoas que participam e aquilo impacta muita gente. E todo mundo que participa também na organização, como palestrante, existe ali um pensamento único, sabe? Então, cria uma aura muito especial nesse evento. Então, é um evento que ele é marcante por si só. Desde a fila, quando você chega, todo mundo louco para participar. E é legal que são várias sessões técnicas, as pessoas participando e tal, e se aprende tudo, porque hoje a gente vai falar aqui de cybersecurity, mas tem, uma infinidade de outras áreas que são discutidas. E às vezes você vai acabar saindo ali com um futuro específico ali para você, tipo, começar a estudar, desvendando novas coisas. Mas acho que o mais marcante mesmo é o impacto que causa nas pessoas de você encontrá-las anos depois. E elas falaram, poxa, eu participei daquele evento, eu estava lá naquela faculdade e aquilo marcou. Então, assim, isso é muito legal, é muito importante. Bacana. Johnson? O MVP Conf, eu sou suspeito de falar dele, né? Um evento que marcou minha vida na tecnologia, marcou minha carreira também. Eu tenho a camiseta do primeiro MVP Conf que eu participei até hoje. Cadê? Ainda cabe em mim, apesar de eu ter ganho uns quilinhos. Cadê? Eu a trouxe, mas esqueci de trazer aqui para a sala, para o estúdio. Mas eu prometo que num próximo episódio eu apresento essa camisa para vocês verem. O legal é que, assim, naquele evento, eu conheci o Donda, eu já seguia o Daniel Donda, né? Desde a época que eu comecei a estudar o Windows Server 2003. Entreguei a idade dele, mas tudo bem. E aí, quando eu vi o Donda lá presencialmente, super receptivo, dando atenção para todo mundo, eu falei, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu resolvi me aprofundar ainda mais nos estudos.
Eu era analista de suporte, resolvi voltar minha carreira para administração de redes e segurança da informação por inspiração dele. E hoje estar aqui, na presença dele, com o apoio de vocês. O Elton, por exemplo, que é um cara que eu conheci tem pouco tempo, que é uns 2 anos mais ou menos, Elton, que a gente 2, 3 anos. começou a interagir, né? É outra pessoa que parece que é um irmão, que parece que é da época do primeiro MVP Conf. Eu e a Rebeca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num projeto, né, de migração de servidores para a nuvem. Na época, ela nem estava tão focada na parte técnica, fez uma excelente transição de carreira que já ela vai falar sobre. E foi um negócio que, assim, muito me tocou. Tanto que a gente tem um grupo chamado Mulheres na TI, ela está lá nesse grupo. A gente costuma apoiar outras mulheres a virem para a área de tecnologia, não importa qual seja a preferência delas. E você, Rosane, falei no outro episódio que eu participei há uns meses atrás e falo novamente. Eu lembro como se fosse ontem do evento que eu fui num distribuidor Microsoft e que ela estava lá palestrando junto com outras pessoas da Microsoft e que me fez ali estudar o Microsoft 365, olhar para o licenciamento CSP, que é algo que naquela época não era uma realidade em pequenas e médias empresas. Estava ainda sendo introduzido os planos que muitas empresas usam hoje. E hoje eu sou um dos especialistas nesse tema, graças à sementinha que ela também ajudou a plantar lá atrás. Ai, ai. Estamos ficando velho, né, Donda? Ele começa a contar a história e fala, não, pula essa. Vai dar problema isso. Vai dar problema. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. E é muito bom ter vocês aqui. E o nosso objetivo é esse, né? Inspirar pessoas, né? Colaborar. Eu acho que o MVP, né, tem esse... Eu não sou MVP, vocês são MVPs, né? Mas é compartilhar conhecimento. O futuro MVP aqui também. Com certeza, com certeza. E o MVP é isso, né? É você poder trazer, e com o apoio da Microsoft, que é... O que é o MVP, né? O MVP é um reconhecimento. É fácil? Não é fácil. Mas você vai ser visto pela Microsoft pelo trabalho que você faz na comunidade, pelo que você impacta as pessoas. Então, é uma troca maravilhosa, se a gente for parar para pensar, porque ela te ajuda, te traz visibilidade, né? Te traz notoriedade. Olha aqui o senhor aqui hoje. Mas o que você vai fazer agora com essa notoriedade vai impactar outras pessoas. E é um ciclo maravilhoso. Isso não tem preço. Diga-se tudo que ele já impactou antes de receber o título de MVP, né? Nos primórdios, quando nós nos conhecemos, eu já tinha começado a carreira como analista de suporte em infraestrutura, um básico, mas eu estava procurando o meu cantinho em TI, onde eu me encaixava ali. E o Johnson, na época, ele já tinha pego na minha mão e falado, você tem uma bagagem de carreira que talvez você se encaixe muito bem aqui. Os produtos da Microsoft estão aqui, volta os seus estudos para cá. E hoje, anos depois, né, especialista em segurança, foco em infraestrutura, em cloud também, on-premise, por aí vai. Antes de ser MVP, ele já era uma pessoa que fazia isso não só comigo, mas com muitas pessoas ao nosso redor. E é um legado que traz, né? Que eu acho E gente muito boa, bacana. né? Muito. Não precisa chorar, não. De fato é emocionante. Bom, vou entrar no nosso tema aqui. Nós vamos falar hoje sobre cibersegurança. Tcharam! Quase nunca, né? Ninguém precisa disso, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria perguntar para o Bordim, quais são os principais desafios ou os mais significativos que você entende que cibersegurança enfrenta atualmente? Bom, Rô, eu quero começar respondendo um pouquinho diferente. Fica à vontade. O meu MVP é sobre infraestrutura híbrida e migração para a nuvem. Então, com esses pouco mais de 20 anos na área de tecnologia, eu aprendi isso em mesa de reunião com alguns clientes. E a gente tem 3 pessoas aqui, especialistas em segurança. O Donda, eu comprei o livro do Donda, o LGPD na prática, se eu não me engano, né? Eu só sou ruim para gravar nome. Mas é um livro muito interessante. E eu quero startar a conversa falando de um pilar. Eu aprendi com um colega da comunidade, o Edu Show, uma pessoa fantástica, hoje mora na Europa. Ele falava sobre processos, pessoas e tecnologia. E no dia a dia,
na mesa de reunião para tomada de decisão do que nós vamos implementar, realmente, nós temos as pessoas, depois os processos e depois a tecnologia. Então, o principal desafio começa aí. E a grande dificuldade de cultura no nosso... Eu vou falar do Brasil, que é onde a gente tem negócio. É as empresas, principalmente a diretoria, as pessoas que estão na frente, que tomam a decisão, entender que a cibersegurança é uma necessidade. Então, não se tapa buraco, se trabalha. E é muito difícil você falar de segurança com eles, porque para eles, o cara da TI, chama o carinha da TI que ele resolve. E não é bem assim, é uma cultura. Então, eu quero começar com essa fala e deixar os colegas aqui também, que estão ativamente na área de segurança mesmo, expor aí os pontos e a gente vai ter uma boa conversa hoje aqui. Bacana. Vamos lá, então, ao mestre dos mestres. Mestre dos magos. Mestre dos mestres é bom, né? Mestre dos magos. Quando ele falou, acho que um dos maiores problemas e dificuldades que a gente tem são as pessoas, então o segredo é eliminar as pessoas. Se a gente pudesse, mas não dá. Não, são muitos os desafios. Hoje, até mais porque, olha só, ele é de uma área que demanda uma complexidade muito grande. Agora, a gente começa a imaginar, ele vai fazer uma migração, todo um ambiente, um parque, para um mundo que já estava ali consolidado, a gente pega ali sistemas que estão há anos rodando. Aquilo já se transformou num monstro, aí o cara quer ir para a nuvem, e ele não faz uma sanitização. Então, ele está duplicando, criando mais problemas onde já existia, né? No seu ambiente on-prem, já tinha problemas, aí está indo para a nuvem. Então, por quê? Porque eles têm que acompanhar a tendência, porque é necessário, porque tem licenciamento, tem custo. E fica em segundo plano, muitas vezes, fazer o quê? Olhar para o básico, dar uma ajeitada na casa, fazer aquela parte... eu falo, acho que o termo seria até esse mesmo, a gente fazer uma sanitização cibernética, vamos falar assim, né? Vamos dar uma olhada naquilo que a gente precisa, porque não é tão complexo. São coisas básicas. Mas quando você diz coisas básicas, você está se referindo a quê? Uma configuração bem feita, eu acredito. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala de olhar para todas as vertentes de TI. Então, a gente fala de infraestrutura, a gente fala de redes, a gente fala de dados, a gente fala de sistemas. E a gente precisa que essas áreas façam o papel delas bem feito para que nós possamos fazer o nosso. Então, você vai entrar com um sistema novo, a gente precisa que esse sistema ele seja bem estruturado, que aquele código seja bem estruturado. A gente vai tratar da segurança de dados, a gente precisa que os dados estejam limpos, né? Que exista uma governança de dados, por exemplo, da área de dados. A gente vai falar, né, da migração, por exemplo, eu preciso que o meu ambiente ele esteja bem configurado. Então, a gente precisa de profissionais muito qualificados. Isso é uma escassez no mercado hoje como um todo. Então, fica um pouco difícil a gente falar de problemas que são só de cibersegurança quando os problemas eles são de todas as outras áreas de TI junto. E quando a gente fala de soluções básicas assim de segurança, por incrível que pareça, o que para nós é básico, não é básico para a grande maioria das corporações. Então, estamos falando agora sobre a escassez de profissionais, né? Tem muito profissional chegando no mercado, mas sem uma base fundamental. Esse é um desafio que eu assumi agora de querer trazer um pouco mais dessa parte, de ajudar a formar profissionais, né? Então, eu venho do mercado, venho de uma grande empresa que prestava serviços de consultoria. E a gente precisava sempre contratar. Na hora de contratar, LinkedIn maravilhoso, um monte de coisa maravilhosa. Chegava na hora H, o arroz com feijão não conseguia fazer, porque não entendia conceitos básicos, fundamentais. Uma coisa que é interessante, que a gente estava falando, que muito daquilo que para nós é básico, para outras pessoas não é. Então, eles não conseguem olhar para algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos básicos aqui, né? E eu lembro que ele falando sobre migração, muitos dos problemas que a gente acaba encontrando acúmulo de privilégio, que é o usuário que já está há muitos anos dentro da empresa. Ele vai mudando de área e ele vai herdando tudo aquilo que ele tinha. Pô, ele era de marketing, acessava tudo de marketing. Agora ele está no RH. Ele continua acessando tudo de marketing. Isso é um vetor, né? Isso é um problema de segurança muito sério, né? Que é o acúmulo de privilégio.
Usuários que já saíram, que continuam, já saíram da empresa, né? E continuam com acesso, continuam existindo, às vezes até logando. Alguém está usando a conta dele. Então, são coisas que são básicas para a gente poder olhar e falar, está na hora de eu fazer uma análise de segurança. Mas é aquilo que eu falei, nem tudo que para nós é simples, é básico, para eles parece que isso é inexistente, né? Está funcionando, deixa. É assim que a maioria continua a trabalhar, infelizmente. O que você fala, Rebeca, Quando a sobre gente isso? fala de criação de login, por exemplo, que foi o exemplo que ele deu, é muito mínimo em relação a uma operação de TI, você deslocar recursos para cuidarem da criação e gestão de acessos. E algumas empresas não veem o valor desse mínimo, mas é isso que causa altas vulnerabilidades para a gente. Então, tem uma pesquisa recente da Cisco Talos que ela fala que 66% dos ataques dos últimos tempos, eles são por vazamentos de senha. E aí, esse rapaz que tem uma senha vazada, ele tem um acesso que ele não deveria ter, por exemplo. Então, a gente fica, né, na expressão bem correndo atrás do rabo do que o básico que deveria ser feito e que não é feito. Posso puxar uma coisa? Que eu acho Vai que... lá, Vamos ver se você todo é o mundo mestre. aqui pensa a mesma coisa. Um dos maiores problemas, dos maiores desafios é a conscientização do usuário. Até colocando esse ponto que a Rebeca trouxe. A senha que vazou, por exemplo. Todo mundo usa uma senha padrão, a mesma senha para um Facebook, para o Instagram e tal, e o cara chega na firma e fala, vou usar a mesma senha. Ele não tem cultura, né? Não tem a cultura. E isso se a gente for fazer ali, se aprofundar, por exemplo, nas questões de cibersegurança, e eu tenho um foco de fazer um ataque numa determinada empresa, a primeira coisa que o atacante vai fazer? Uma super análise da empresa e as pessoas que lá trabalham. Né? Ele vai usar o Open Source Intelligence, o OSINT, e a gente encontra tudo nosso na internet hoje. Se ele pegar o meu e-mail e ele procurar se o meu e-mail já vazou, o meu e-mail já vazou em vários bancos de dados de várias empresas que já existem aí no mercado. Né? O LinkedIn, por exemplo, vazou. Está ali, meu usuário e senha. Mas eu já mudei aquela senha. Será que todo mundo muda a senha? Será que todo mundo usa uma senha para cada coisa? Será que usa um segundo fator de autenticação? Isso é parte de consciência de segurança. A maioria ainda não está preparada para isso. E o atacante se vale disso. Ele vai pegar e vai falar, pô, peraí, o Donda tinha aquela senha ali, sei lá, senha 123. Será que ele mudou essa senha? Eu vou tentar aqui na firma. Senha 123, olha lá, funciona. E aí ele pode se aproveitar de situações como a que eu disse. Talvez eu tenha ali acúmulo de privilégio. Pronto. Aí ele já era. Adeus para a empresa. Aí vamos fazer um trabalho ali de recuperação, que é a pior situação que pode existir. Poxa, você ia comentar? Rô, Donda, nós atuamos no mercado SMB. Grande parte do nosso trabalho é no segmento SMB, pequenas e médias empresas. E posso dizer que 90% delas não tem uma pessoa específica para coordenar a área de TI. Então, terceiriza o serviço. E aí, nós crescemos dentro de empresas que sofreram ataque por conta da governança. Mas o que eu quero pôr mais a atenção aqui é a questão da preocupação. Então, nós estamos falando de segurança e a gente não quer ser muito técnico, até porque se a gente for muito técnico, as pessoas que nos assistem talvez não entendam aquilo que a gente está falando. Mas há uma responsabilidade sobre aquela informação. E aí eu vou levantar um ponto aqui que o Donda comentou em relação a privilégio. Olha só que interessante. E o que a Rebeca falou sobre vazamento, sobre as credenciais. A nossa sócia, a Rose Tomás, inclusive ela está acompanhando a gente aqui hoje, ela só não está no podcast. Rose! Ela mandou uma mensagem para mim e falou: eu recebi várias autenticações na minha conta pessoal. Tentativas. Do Hotmail. Não, Hotmail MSN, eu já estou entregando a idade. Eu também uso, a minha conta é antiga também. E aí, nós vivemos lá dentro com a preocupação das nossas credenciais, e não somente a conta corporativa. É a pessoal, é como o Donda falou. Então, assim,
hoje, quando a gente fala de cibersegurança, as empresas elas precisam entender que só o nome da pessoa já é um ponto de exposição do negócio dele. Então, se eu sei o nome Daniel Donda, eu vou pesquisar tudo que... E isso tá muito fácil, né, Donda? Né, Você viu que ele acabou com você agora, né? Hoje é muito fácil. Tá muito fácil de você encontrar ele acabou informação. Com você agora, já deu. Já deu Não tentem me atacar, não procurem meu nome. Aliás, procura só para fazer acesso às A dica que eu dou é... Comprar o livro, né? Comprar livro. Se você pesquisar o nome Daniel Donda, você já foi invadido. Então, a dica que a gente dá por experiência de evento que a gente já participou. Mas voltando aqui ao ponto. Então, assim, a privacidade, ela é algo que tem que ser tratado de forma muito séria. Inclusive, o Donda faz um bom trabalho de conscientização sobre isso, né? E é uma das coisas que a gente fala bastante. Voltando... né, a questão, as pessoas elas não se preocupam com esse básico que tem que ser feito, como o Donda falou. Então, por que a grande maioria das empresas no Brasil sofreram ataque, né, nesses últimos anos? Porque, com todo respeito, existe um relaxo, né, na gestão e na governança de segurança desses ambientes. E o mais importante aqui, eu vou fazer uma defesa aos colegas profissionais da área de TI. A responsabilidade... É como quando você contrata um provedor em nuvem. Responsabilidade compartilhada. Não é o carinha da TI que vai garantir a tua segurança. É a tua postura, o empreendedor, a pessoa que tem um negócio, em começar lá em cima e descer essa conscientização dentro da companhia. Se isso não acontecer, não adianta contratar os melhores profissionais, porque ele não tem a cultura de investir, como, por exemplo, na conscientização, que é tão importante quanto colocar um bom equipamento ou um bom software dentro da infraestrutura. Se eu não faço a conscientização, não adianta só a tecnologia. Então, assim, a gente vai longe nesse discurso. Pode investir milhões. Aliás, é investido milhões. Vamos só a gente relembrar alguns ataques que aconteceram recentes. Não precisamos citar nome de grandes empresas que foram atacadas. Mas vocês acham que essas empresas desse tamanho, atacadas por ransomware, elas não investem em tecnologia? Elas investem bilhões em tecnologia. É muita grana. E como elas são atacadas? Aí tem dois fatores. Tem isso que a gente está falando, que é a conscientização do usuário. Seu Netflix vai ser bloqueado porque falta de pagamento. O cara desesperado na sexta-feira, louco para assistir o dorama dele no final de semana, vai clicar. E isso já está errado. Então, spam, né? O phishing, isso é muito comum. Então, a conscientização ajuda nesse ponto, né? A questão de senhas vazadas e tudo mais. Por outro lado, tem uma situação aí também. Os atacantes estão ficando cada vez mais avançados. Eles estão utilizando técnicas mais sofisticadas. Exatamente. Que é muito difícil de ser detectado até pelos principais softwares de mercado de segurança. Você fala em inteligência artificial? É isso aí. Eles usam muitos recursos de IA hoje para desenvolver e aproveitar as brechas. Que às vezes... Bom, eu vou deixar a Rebeca falar, porque ela tem um ponto muito importante sobre a IA. Os ataques, eles são... Espera só um pouquinho. Vocês entenderam que tá um mimimi cococó aqui, né? Eles estão aqui, um levanta a bola do outro. Tá maravilhoso. Isso que é legal, ver a colaboração. É a Isso seleção MVP. jogando, né? É a seleção jogando. Passando a bola pro outro. É a gente trabalhar em grupinhos, assim, conjuntos que fazem as equipes de segurança serem bem eficientes. Aê! Tá vendo? O LinkedIn vai bombar agora. E o que a gente estava falando até antes de entrar aqui na sala, e é um assunto que é bacana de trazer, é que os ataques eles têm sido melhores estruturados com o uso da inteligência artificial. Então, você tem inteligência artificial por si só, que ela trabalha para melhorar o ataque, que para a gente é ruim. Por outro lado, nós temos a inteligência que melhora a nossa defesa, né, contra este ataque. Mas nós temos a inteligência artificial que ela acaba trazendo para a gente alguns aspectos curiosos sobre os cyberataques. Quando você tem pessoas que utilizam a inteligência artificial, nem sempre elas são pessoas especialistas naqueles assuntos que elas estão trazendo. Talvez elas não saibam como utilizar ou como gerenciar as coisas que elas levam para a inteligência artificial. E a gente está falando de um modelo de aprendizado, né? Então, tudo que você dá de informação para ela, ela absorve e ela usa aquilo no futuro.
Então, as pessoas colocam informações sensíveis da empresa dentro da inteligência artificial, e isso também é usado dentro dos meios de ataque. A inteligência artificial, ela aprende com os erros humanos também, de certa forma. Então, você pega um exemplo de um programador, que ele não é especialista, ele não sabe um framework de desenvolvimento seguro. Mas ele está dentro de uma empresa e ele vai pegar um código lá na inteligência artificial. Esse código ele vai funcionar e vai funcionar de forma eficiente. Mas talvez ele tenha vulnerabilidades, porque a inteligência artificial, ela pegou dentro dos repositórios de código, códigos que foram feitos por outras pessoas e que podem ter, né, aberturas e brechas. E aí, com a própria inteligência artificial, os cybercriminosos, eles exploram essas vulnerabilidades numa velocidade que a gente não via antes, né? Os ataques de Zero Day, eles dão basicamente 0 dias para as empresas corrigirem essas vulnerabilidades. Então, a gente volta para o problema que é tudo muito rápido e que as pessoas fomentam isso também, né? A gente precisa ter uma governança no uso, uma governança de TI, de segurança da informação, que é o que a gente também não vê hoje. Eu acho que o próximo nível de conscientização vai ter que pegar esse pessoal que já foi conscientizado sobre alguns fatores para os novos que estão sendo abertos agora, que é esse caso aí da IA. Porque até eu, que não sou de dev, eu consigo hoje, com inteligência artificial, desenvolver alguma coisa. Mas você é o Donda, né? Ah, Entendeu? Que a gente tá gravando, mas a gente... Tem uma frase que ele recebeu aí, mas não é bom falar, né? Não, essa não vai cair o vídeo. Tem restrição de idade, né? Se você quiser saber qual é essa frase, coloca nos comentários aqui. Qual é a frase que o Donda pode derrubar o nosso vídeo aqui? E veio da Microsoft. Ou de um prompt bem escrito, né? Ó, de um prompt bem escrito, gostei. Ó, tamo junto. Vocês veem... A gente tem falado bastante desse lado, né, que não é tão bacana. Mas vamos falar do lado bacana, que são na inteligência artificial. A gente tem agora alguns auxiliares, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais vocês estão usando? O que vocês entendem que está indo por um bom caminho? Eu posso começar a falar porque eu estou usando muito. E, ao contrário de algumas outras discussões que eu ouvi, eu estou muito produtivo. eu consigo hoje utilizar, principalmente porque assim, eu produzo muito conteúdo. E uma das coisas, escrevi livros, e eu lembro de alguns livros que eu mandava lá, que eu mandei para a editora a primeira vez, aquilo voltava com tanto erro de português que eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Aí eu voltava de novo com mais erros de português. E hoje eu uso, por exemplo, para corrigir. Então, eu consigo ser mais rápido. Por quê? Eu consigo estruturar ideias humanas de ensinar, por exemplo, mas vai estar com erro de português demais ali. Aí, o que ela faz? Ela me ajuda a fazer essas correções. Ou, por exemplo, eu vou dar uma ideia que eu posso trazer aqui. Esse aí é como eu uso. Então, eu uso muito o ChatGPT para fazer trabalhos como esse, né? O Grok eu estava utilizando para gerar imagens para os meus livros. E como que eu posso usar isso no meio, né, de tecnologias voltadas à questão de cibersegurança? Análise de códigos. Então, como a gente falou, os atacantes estão mais avançados. Eles geram ali hoje recursos de ataque muito complexos. Sozinho fica muito difícil. Então, se você alimentar a IA para te ajudar a fazer uma detecção, né, o que a gente chama de hunting, né, fazer uma caça a ameaças, até de uma forma proativa, ela nos ajuda. Então, uma das dificuldades que a gente tem hoje no mercado são profissionais de cibersegurança em blue team, de defesa, com a mentalidade do atacante, do red team. Isso é muito legal, porque como que eu posso proteger se eu não sei atacar? A IA pode ajudar, até certo ponto, a trazer um pouco desse skill para a pessoa começar a despertar. Então, se souber utilizar, não de um modo que deixa a IA fazer, porque isso vai ser pego numa entrevista. Você vai falar com alguém, com um humano, e a gente vai entender que a pessoa não está preparada. Não dá, né? para falar insights valiosos, né? Exato. Né? Mas, exatamente, que é o que gera... Não, quando você vê um texto, insights valiosos... Pronto, fica igualzinho.
Mas ela é um excelente auxiliar, as pessoas devem se aproveitar. É igual a internet no início, né? Todo mundo fala, internet, tal, é um excelente auxiliar. A IA é também. Eu vejo com bons olhos, tem que usar e muito. Copilot for Security. Nossa Senhora, isso é essencial hoje, acho que não dá mais para viver sem. Conta um pouco pra gente sobre ele. Deixar para os meninos que estão usando mais o Copilot ou não? Eu vou puxar aqui, então, essa parte e a Rebeca conclui. Eu vou falar um pouquinho da infraestrutura, a proposta da Microsoft, tá, Donda? Show. Como MVP, vou puxar para o lado. A Microsoft anunciou agora no Ignite o Azure Local, né? E eu venho falando, eu já olho pro Azure Local, que a grande maioria deve conhecer como Azure Stack HCI, que é uma infraestrutura de hiperconvergência. Microsoft passou por esse rebrand, vamos dizer assim, renovou, né? Eu acredito que ficou bem legal para a proposta, porque já traz o entendimento de que é para rodar no local mesmo, né? O Azure Local, ele é uma stack para que você virtualize, falando de forma bem simples para todos entenderem. Aqui a gente tem todas as audiências, tá? Pode seguir. Então você traz uma infraestrutura on-premises com essa stack do Azure Local, mas Cloud Native. Então, você conecta isso com o Azure, você consegue estender a infraestrutura de segurança nativa da nuvem para o teu ambiente on-premises. E aí você leva o Defender for Cloud, você leva o Sentinel, e aí vem a grandeza da brincadeira, que eu estive essa semana num evento da Microsoft, onde o Sinsic, que há 13 anos é MVP, ele trouxe um conteúdo sobre o Copilot for Security. E a inteligência que ele traz para o profissional de tecnologia para que ele tenha eficiência no trabalho de mitigação. Então, assim, há uma preocupação de modernização também da parte dos fabricantes para que você consiga apoiar as empresas a combaterem essas novas inteligências de ataque que têm acontecido, né? Uhum. Então, falando de Copilot, né? A gente tem essa ferramenta da Microsoft, essa solução da Microsoft, que vai ajudar. E o mais interessante, eu consigo, utilizando o Azure Arc, eu consigo pegar todas as outras clouds. É muito interessante a proposta da Microsoft. E eu levar essa inteligência de segurança para saber se essas nuvens também estão seguras, né? E aí, eu acho que o grande skill dessa nova geração é aprender a utilizar essa tecnologia. Mas é muito importante, eu quero pegar um gancho, eu já passo a oportunidade para a Rebeca. A gente brincou aqui de seleção, né? Mas a gente sabe que a boa seleção mesmo já não existe mais. Que tinha lá o Ronaldo, foi a época... Eu vi o Bebeto jogando, eu vi o Romário jogando, vi o Ronaldo jogando, o Ronaldinho Gaúcho jogando, e depois parece que a seleção perdeu o brilho, né? A gente entrevista muita gente, Donda, e na mesa de reunião, a gente faz na mesa de entrevista, eu gosto de entrevistar e ver a pessoa que eu estou contratando. E a gente faz uma pergunta, o que é um DNS? Explica para mim como que funciona o DNS, que é um dos motivos que muitas empresas sofrem ataque por conta de DNS e a pessoa não sabe responder. Então, resumindo tudo o que eu falei aqui, as empresas estão investindo para entregar a tecnologia moderna, mas o profissional de TI também, ele precisa aprender aquilo que lá atrás era ensinado. Eu venho do Novell, eu venho do Windows NT, IPX, SPX, eu aprendi tudo isso lá atrás. Mas a nova geração, ela quer aprender cloud, mas ela não quer aprender aonde mora o risco, que é onde o Donda esmiuça nos seus conteúdos, né? Ele explica muito bem. Então, assim, é bom ter a tecnologia, é bom ter a inovação, tecnologia emergente, tudo isso aí que está acontecendo, é bom. Dica, mas tem que aprender o essencial. Senão, não adianta se formar aí, nem vou falar nome, numas grandes escolas de tecnologia de segurança. Por isso que eu digo. E aí eu indiquei isso pro pessoal lá da onde a gente puxa a comunidade. Se tiver tempo, depois eu falo da DTEC. Vai fazer o curso do Donda. Não é puxando o saco do Donda, não. É por conhecer o profissional que a gente tem no mercado. Vai fazer o curso de segurança com o Donda. E mais do que isso, aqui também foi provado que eu não sou tão velho assim, não. Porque ele acabou de falar que veio da... né? Você estava falando agora há pouco, não, que a gente tá revelando nossa idade. Aí, Novell,
Imagina, Rafael tava, né? Não, mas obrigado. Obrigado até você ter colocado isso, muito obrigado mesmo. E é uma grande verdade, coisas simples, é simples. E não tem domínio. As pessoas esquecem, sabe por quê? Eu acho. Hoje a gente tá naquele negócio de tudo é rápido, tudo é hiper, né? Tudo, Tudo é dopamina, fácil, né? tudo é fácil. Então, eu vejo um vídeo. Vou puxar a sardinha de novo para mim aqui. Oh, só Deus me hoje. Você falou de DNS. Por que veio DNS? Porque eu marquei vai ter ali no meu canal do YouTube uma grande aula de DNS, voltada para Cyber. Não sabia não, dona. Ah, mas tá combinado. Depois eu te mando o Pix. Que a gente combinou. Aí, por que eu comecei a fazer sobre isso aí? E fazer algo que volta ao que era antes, que a gente tinha que estudar antes, para poder... A raiz, né? Para ser rápido. O atacante vai estudar isso aí. O atacante vai entender isso aí. Então, o cara que vai defender, tipo, ele vê hoje um vídeo, por exemplo, esse vídeo, ele pode salvar para assistir depois. Salvar nos meus favoritos. E aquilo para ele, para algumas pessoas, o dia que eu precisar, eu sei. Eu tenho. Parece que aquilo satisfaz, né, de ele achar que ele estudou, que ele vai estudar, ou que vai estar tranquilo. Só que ele esquece que essa base fundamental é o alicerce de tudo aquilo que ele precisa para qualquer outra coisa. Então, é muito legal que você puxou isso, você usou algo que é realmente necessário. E que falta, né? TCP/IP. Isso falta nos profissionais. TCP/IP. Que é o famoso básico que não é feito, né? Aí não adianta a gente falar de segurança da informação de inteligência artificial para analisar ataques de segurança da informação em quantidades massivas se a gente não corrige o básico que diminuiria aquela quantidade de análise de logs ou de incidentes que estão ocorrendo. Porque a inteligência artificial, aí falando da Microsoft, a proposta deles de defender os ataques que estão acontecendo em tempo real, usando a inteligência artificial, é muito bacana. Então, hoje a gente está na era da informação. Então, a gente recebe muita informação, a gente recebe muito dado, a gente recebe muito monitoramento de tudo o que está acontecendo. E a inteligência artificial, ela ajuda a gente a agrupar o que é um comportamento típico, o que é um comportamento atípico, o que é um sinal e um ruído, né, que são dados reais, mas que não representam aquilo, e dados que são de fato eficientes. Ela ajuda a gente nessa análise. Mas não adianta a gente usar ela para analisar quantidades inconcebíveis de dados se a gente não diminui a superfície de ataque, que é o que gera essa quantidade de dados, né? Que é uma configuração básica de DNS, por exemplo, que gera pra gente aí 10 mil linhas dentro de um SOC, por exemplo, às vezes. Eu tenho um grande amigo e eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Ele chama Álvaro Rezende. Vocês devem conhecê-lo, né? Ele já foi MVP. E ele, há muitos anos atrás, ele falava assim para mim: Rosane, que empresa que não tem um DNS zoado? Deus me livre. O famoso next, né? É um next finish. E não faz o básico, colocar aquele hardening de estrutura de servidor bem implementado ali. E até mesmo na cloud. Né? Acontece muito de eu conversar com diretores, ele fala, mas eu fui para a nuvem, eu não estou seguro. Claro que não. Eu já vi migrações em cloud de empresas que não se estruturaram direitinho, colocaram um servidor, mas tinham acesso a RDP com IP público. Aí me ajuda, né? É isso. Mas é bem isso que a gente enfrenta. Eu tô ficando com dó de vocês. Bem-vindo aí. Não tem, é isso que O Donda parece que tem muita idade por causa do cabelo branco, mas ele tem 20 só 20 anos. É estresse de ter Eu não queria isso. falar isso. Você comentou esse caso aí, nós vemos isso na prática, né? Não podemos citar nomes. Sem citar nomes. E já um ano antes da gente trabalhar junto, eu peguei um caso em que eu terminei um projeto, aí eu falei para o cliente, configure seu MFA, tá aqui. Não tinha ainda o MFA forçado igual hoje, né? Dava aquela opção de 14 dias para o cliente habilitar. Exatamente. E aí, ele não habilitou para todo mundo, ele habilitou só para o dele, esqueceu de avisar os demais colegas e nem configurou a política de acesso condicional para isso. Eis que, uns 3 meses depois do término do projeto, a conta de admin do colega que estava sem MFA foi atacada. Quem atacou o ambiente tirou a permissão deles na assinatura do Azure, criou lá conjunto de máquinas virtuais para poder minerar Bitcoin, fizeram a festa em 11 dias,
que eles não perceberam, porque era um ambiente de DR, você não acessa com frequência. Quando for acessar, que viram que estava sem permissão, me acionaram. Fui olhar o ambiente, que eu tinha acesso via acesso delegado, né? Peguei lá a auditoria, quem atacou tirou a permissão deles, fez a festa, ninguém percebeu, tinha 700 mil de gasto adicional na Azuri. A responsabilidade é do cliente final, porque a responsabilidade de gestão de acesso e dado é tua como administrador. E, infelizmente... Isso por causa de um MFA. Aí a gente pega grandes empresas que falam que a gente precisa ter softwares robustos de resposta a incidentes, mas às vezes o problema dele para economizar esses 700 mil é um MFA, é uma autenticação duplo fatorial na conta dele. Então, vamos dar algumas dicas aqui? O que vocês acham? A gente pode começar com aquela dica de eliminar o usuário. Que eu... Essa não pode. Quem começa? Uma dica cada um? Bom, eu puxo então, aí a gente termina o círculo, pode ser? Pode. Então, assim, a gente atua muito... A gente não, minha esposa falou, não, fala a gente, meu bem, fala nós. Ok. Cíntia Chagas. Mas... agora você imagina, né? A gente nós queremos aprender inglês direitinho e o português é uma beleza. Mas tudo bem, a gente é da TI, cara. Isso não importa. A gente é da TI. Vou dar um exemplo aqui, ó. Atuo em empresas do mercado financeiro. E eles falam muito de plano de continuidade de negócio, falam de contingência, falam de vamos investir. E no final das contas, a grande preocupação é cumprir a parte regulatória. Só que o que acontece no dia a dia, na realidade do dia a dia? Todas as empresas hoje estão olhando para a lei, né? Tudo começou com a GDPR. E agora nós temos a nossa lei e nós temos que cumprir com as regulações, né? Todo mundo correu, todo mundo fez um movimento, né? Todo mundo se preocupou. E algumas empresas ainda... isso aí não vai dar em nada. A gente escuta isso. A gente escuta isso, Rô, tá? Só que cria-se políticas, coloca isso num papel e depois fica nisso. Fica lá no papel. Falta revisão. Fica lá no papel. Não é à toa que existe recomendação para a revisão anual, mas semestral. Eu quero ficar nessa parte. Não há cultura. E aí... Se delega a responsabilidade para a área de tecnologia. Mas vocês não resolvem isso? Mas vocês não estão vendo isso? E isso é um conjunto de áreas, é um trabalho. Aí a gente tem uma especialista em LGPD aqui que pode, apesar de eu fazer parte do Comitê de Segurança da Pedados, não é o meu forte a lei, eu não atuo diretamente com isso, né? Eu trabalho mais na parte de inovação e a tecnologia que a gente vai colocar ali dentro. Entendo um pouco de segurança, tenho algumas certificações, mas não é a minha área, é o meu core de atuação. Mas o que eu quero falar aqui do negócio em si, das empresas. As empresas, elas... Eu não sei se é correto falar dessa forma, mas parece que é uma cultura impregnada nas pequenas e médias empresas aqui do Brasil. Eles contratam a consultoria, ele te dá todo o roteiro de implementação, ou vamos seguir um benchmark, cria-se e larga. Só que o departamento de TI, ele está ali sustentando a operação, gerenciando a cloud, gerenciando a infra, falando com o usuário, resolvendo o problema. E precisa ter pessoas responsáveis. E quando não se coloca pessoas responsáveis por aquilo, fica uma cidade sem um dono, sem um governador. E aí o que acontece? Começam os problemas, porque ninguém está olhando. E as empresas não têm condição de montar uma estrutura interna viável para manter essa cibersegurança. Então, a escolha de uma empresa de consultoria, um parceiro que vai estar junto com a empresa ali para cuidar desse ambiente, essa é a principal estratégia. Eu brinco lá na empresa, eu falo assim, gente, a gente precisa fazer marketing. Eu já troquei diversas vezes. Por quê? Porque
Porque parece que as pessoas não entendem o que a gente precisa. Porque trabalhar com a parte de TI é uma coisa bem complexa, você fazer essa comunicação, fazer esse branding. E escolher as pessoas que vão estar no teu time tem essa mesma complexidade. Não é, a gente acabou de falar aqui das pessoas que não sabem explicar como que funciona um DHCP, como que funciona um DNS. Então, assim, como que as empresas estão se posicionando na contratação? E aí, quando você escolhe um parceiro, a empresa que escolhe um parceiro, ela tem que confiar no parceiro. E aí, se o vizinho do lado falar que o carro branco é melhor do que o carro vermelho, ele já para de confiar. Então, ele fica mexendo na estratégia, e isso não consolida dentro do negócio. O que a gente vê com frequência nas empresas é isso. Não há um trabalho consistente, não há uma resiliência no trabalho para que você adote essa cultura de segurança. E aí você, como a Rebeca falou, fica correndo em círculo. Puxando o gancho do que você falou, por exemplo, de LGPD, de GDPR, a gente tem hoje uma cultura da própria NPD, que é uma agência nacional, de adequar as pequenas e médias empresas a uma legislação, mas sem trazer para eles a cultura que anda junto, que é a de segurança. Na minha cabeça, como DPO e como especialista de segurança, eu não falo de proteção de dados ou de privacidade sem falar de segurança da informação. Então, ele te dá um checklist de itens que você precisa se ater para preencher os requisitos mínimos de LGPD, mas ele não mostra para quem não conhece a realidade de segurança da informação, de que aquilo está interligado, que o seu dado é protegido, não porque você pagou uma consultoria, por exemplo, para ticar o que você atende ou não na LGPD, mas que você tem que olhar os controles básicos de segurança da informação. Que é pegar aqueles controlezinhos da ISO. Que dicas que você dá pra gente? É isso, é pegar esses controles básicos, acho que de segurança, né? Revisitar as ISOs, que elas te dão um norte de por onde você começa. Exatamente. E ver se você começa a ticar ali um acesso, um controle de log, né? Uma segmentação de rede. E acho que é o ponto de partida que todo mundo teria que ter para começar a se adequar em segurança da informação, em cybersecurity e falar depois de problemas mais complexos. Posso, Rebeca? Eu preciso, acho que é necessário. Eu torno no ponto em dizer que isso que você está falando é o cenário que a gente entende que isso precisa acontecer. Mas a cultura da grande maioria das pequenas e médias empresas, talvez vocês sempre atuaram em grandes empresas que lá vocês têm área para tudo, né? Mas quando a gente olha a estatística de empresas que sofreram invasão, a SMB bateu o teto. Eles delegam isso para uma pessoa de TI. E se você fala, precisa de investimento, precisa trazer mais pessoas, ou precisa contratar mais horas de serviço. Não, eu já te pago para isso. A tecnologia tem que entregar isso. Eu já tenho a Microsoft, a nuvem já está segura. Ela tem que... Não tem essa mentalidade, entendeu? Isso é muito difícil. Eu vou dar aquela segunda dica, né? Que pessoal de segurança da informação e de TI, nós somos muito técnicos por natureza. Mas a gente precisa aprender a falar com um amiguinho que não é. E explicar para ele que talvez a especialização de uma outra pessoa não é a mesma que a minha. Mas a gente anda de mãozinhas dadas. Então, a gente também precisa saber falar para as pessoas, como falar para as pessoas, que a gente precisa de equipes maiores, sistemas talvez diferentes, pessoal com uma qualificação diferente, treinamentos. Se conectar com o MVP. Também, Usar claro. o Copilot. Usar o Copilot. O Copilot pode ajudar. Se você não sabe como falar com o board, por exemplo, ou com um sócio de uma empresa pequena, pergunta pro Copilot. Ele te ajuda num cenário. Donda, qual a sua dica? Até agora, excelentes dicas, né? Essa principalmente aí da gente conseguir levar a mensagem. Bom, a principal dica que eu posso trazer é que cibersegurança hoje é parte de qualquer negócio. Não existe um negócio que ficará separado de cibersegurança. Ela é parte, não é nem para manter, é parte. Tem que pensar assim e isso ajudaria a mudar um pouco a parte da cultura. A outra dica é que muitas vezes as empresas e tal, até alguns profissionais se sentem perdidos em como colocar isso em prática. Então, como a Rebeca falou dos controles, para mim, na minha visão, a solução mais prática, rápida e efetiva para começar
deixar o ambiente mais seguro é, por exemplo, aplicar as práticas do SysControl. SysControl é open, né? Tá de graça, é praticamente um livro de como você deixa o seu ambiente seguro. E tem exemplos por ferramenta, né? E você pode fazer Tem por e-book ferramenta. deles de graça. Você pode Fiz um pagar, Tune, executei num cliente. Você pode pagar, por exemplo, eu pago o SysControls, aí eu tenho ali minhas máquinas no Azure, eu tenho meus servidores, e eu posso fazer o quê? A blindagem deles, que é o hardening, né? A blindagem automática baseada naquilo. Mas você também pode partir de uma simples planilha que está em português explicando. Primeira coisa que você tem que fazer na empresa para deixar seguro. Faça o inventário. Aí você faz o inventário, aí você tica. Aí você tica. Você entendeu, você tem o inventário. Porque você não pode proteger aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem, não sabe que tem. Tá. Se a empresa conseguir fazer isso, a primeira dica, tá bom. 99% das empresas não conseguem sequer ter um inventário para poder fazer a sua segurança. Pequena, média ou grande. E as grandes são tão complicadas quanto... As Sim. grandes parece que são piores, São na verdade. Mas falando de planilha e de algum documento que leve a empresa, eu não posso deixar de falar que tem um manual chamado LGPD na prática. É um livro pretinho. É um livro pretinho. E se você Eu quer não ensinar tenho teu mais filho, Pix, eu tem não o tenho livro mais- dele para crianças, Não né? tenho mais dinheiro para mandar Pix. E se quiser ensinar a família, tem o para criança também, que aí você já doutrina os teus filhos a aprender segurança. Vocês viram que esses dois aqui estão de combinação, né? Mas o livro é bom, o livro é ótimo. Johnson, qual é a sua dica de segurança, dica básica de segurança aqui para nossa audiência? Ative o seu MFA. Brincadeira essa parte. Para quem quer iniciar a carreira em cibersegurança, eu tenho o livro do Yuri Diógenes. Também. Ele de carreira em Johnson, aí cibersegurança. você não deu Pix para ele. Não, do Yuri é Diógenes, verdade, da Microsoft. É muito bom. Não, mas nós estamos falando do livro dele. Não, Inclusive, Fizeram marketing Elton suficiente. Mas compra o livro a partir do meu link. Não alinhamos direito. Não alinhamos direito. tá bom, então vamos para o recurso 0800. Hub de segurança no Microsoft Learn. Pode começar por ali Isso aí. que você vai ser feliz. Verdade. Bacana. Pessoal, eu queria perguntar para vocês, na verdade perguntar não, pedir para vocês que, no caso aqui o Johnson, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, mensagem de esperança, vai. Se você está num momento aí de indecisão na sua carreira, lembre do caso da Rebeca, de transição de carreira, que foi excepcional. Lembre da história que eu contei aqui no começo, né? De que eu seguia o Donda com a esperança de somente ser um profissional de suporte mais eficiente. E hoje minha carreira, assim, está no nível além do que eu esperava, graças a estar perto dessas pessoas, né? E até mesmo outros profissionais que você admira. Não precisa ser alguém famoso com quantidade de seguidores que o Donda tem. Pode ser o Johnson que está com o YouTube desativado ainda. Brincadeira. Enfim, não perca a sua esperança por conta de um emprego que talvez você está insatisfeito. Afinal, só mais um CNPJ. Falo por experiência própria já. Tive questões de saúde, inclusive mental, por talvez querer fazer mais do que eu poderia. E não no sentido de largar a mão. Simplesmente porque aonde meu braço alcançava e onde eu achava que precisaria tomar uma ação, eu não conseguia, mas porque era algo que não cabia a mim naquele momento. Então, já perdi muitas noites de sono com questões profissionais e também de segurança da informação, de cuidados com a infraestrutura, que é o que o Elton vivencia muito. Trabalhei atendendo muitos clientes pequenos também, né? A maior parte da minha carreira foi em pequenas e médias empresas. E eu sei o que o Elton comentou, de você trabalhar com um negócio que não tem recursos, que não tem capacidade de investimento ou que não tem como mensurar melhor os impactos de não cuidar da segurança, não quer dizer que você vai ter que viver naquela caixinha preso eternamente. Busque novos ares, outras possibilidades, porque ou você vai dar muito certo ali, que foi o que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei durante 6 anos, ou vai chegar um momento que você vai subir tanto o teu nível na tua régua que vai chegar uma situação que você, já fiz o que eu poderia fazer aqui. Qual vai ser o meu próximo passo, profissionalmente falando? Bacana. É isso. Rebeca, a sua dica
naquela câmera ali para quem está nos assistindo. Tá, a mensagem que eu queria deixar é que segurança da informação, embora sejam palavras bonitas, ela requer paciência. É paciência de você começar a aprender o básico que precisa ser aprendido, até você aprender a falar o difícil e estar dentro de discussões muito avançadas. E esse caminho, ele é necessário. Você só é um bom profissional se você passar pelo crescimento adequado. Senão a gente entra naquela polêmica, né, de profissionais que... de LinkedIn, né? O cara sabe fazer, não... Só fala, né? Mas não sabe, né? Então, paciência. Boldrin. Falei errado. Boarding. Bordim. Rolando Boldrin. Nossa, eu lembrei dele também. Ixi, revelamos a idade de novo. Meu Deus. É que eu tenho bastante cultura. Ah, Eu assisto a TV Cultura. A sua dica para quem está nos assistindo. Ok. Vou falar com a comunidade e para quem empreende ou para quem está numa área de tomada de decisão. Então, para você que estudante, está entrando na área ou está na área, com menos de 5 anos de carreira, a dica que eu dou é estude o básico. Aprenda o que é uma infraestrutura, como que funciona a parte de comunicação, como que funciona o hardware, como que funciona uma rede, e acho que isso é muito importante. Falta pessoas com conhecimento hoje, né? Essa nova galera que vem chegando aí. Muita galera quer aprender cloud, mas na hora que chega na área de redes não consegue fazer o básico. Então estudem bem, tá? Isso é importante. E vá para as empresas aprender como isso funciona na prática, tá? Não fica só no virtual, vai na prática. Para você que toma decisão, precisa confiar no teu parceiro. E na hora de escolher o parceiro. E aí eu vou puxar um pouco para o nosso lado aqui. Nós somos MVP, né? Temos conhecimento na área da tecnologia que nós trabalhamos. Precisa ter essa confiança. É que nem um casamento. O relacionamento é igualzinho um casamento. Se não tiver confiança, não tem como você prosperar o negócio. Então, a cibersegurança é isso. Confiar no que o profissional está fazendo, claro. Precisa ter um pouco também de entendimento daquilo que está sendo proposto na mesa. E aplicar. Aplicar, monitorar, acompanhar, não é só colocar no papel. E aí vai dar tudo certo. Se não... Bacana. Donda, sua dica. bom, muitas dicas boas já foram dadas aqui, né? A minha principal dica, ela tem a ver com algumas perguntas que me fazem muito, né? A maioria fica perdido quando está começando. Ainda mais depois de você assistir um podcast desse, onde cada um falou de um monte de coisas sobre tecnologia. Você fala, meu Deus, como que eu vou alcançar tudo isso? Começa agora, não fica deixando para depois, né? Mas é com calma. Então, faça uma jornada divertida, porque é legal. Cibersegurança é maravilhoso, é desafio. Tem coisas igual filme mesmo que acontece, pode parecer que não, mas vai ter. A maioria das vezes é chato, a gente só está fazendo relatório, né? E vendo números e vendo log, mas não fique preocupado, aproveite a oportunidade que a gente tem que essa geração nos traz agora, né? Que é muita informação, filtre bem, mas você tem acesso a tudo, então você consegue realmente aprender bastante. Só começa, vai lá, começa e tenha paciência, tá? Não fica perdido. E se ficar perdido, nos encontre aí nas redes sociais que a gente vai ajudar vocês no caminho. Essa é a minha Segue dica. lá no LinkedIn. Bacana. Eu quero rapidamente pedir para vocês como é o momento pausa na programação, bem objetivamente, Johnson. Meu momento pausa na programação é jogando meu videogame, no Xbox, e lendo livros. Eu gosto muito de ler livros, inclusive que não sejam de tecnologia, voltados para empreendedorismo. Gosto bastante. E assistindo documentários. Gosto muito da vida real, da vida como ela é. Bacana. Donda? Eu gosto de cerveja, churrasco, eu vou pro mato, surfo e faço outras coisas que não pode falar no podcast. Rebeca? Gente, olha, eu ia concordar assim com o Donda, porque eu ia falar, a vida é isso. Ou você trabalha, ou você existe, tem que ter o escape. Fora isso, eu sou a pessoa que eu gosto de cozinhar, achar um momento um pouquinho mais light, porque segurança é maluquice. Então não adianta também só fazer rolê de chopp e churrasco, a gente precisa desligar. Viajar também é bom, né? Bacana. Bordim? Agora eu falei certo. Tá vendo? Bom,
eu vou tomar um pouquinho da palavra da Rebeca e um pouquinho do Johnson. Jogue FIFA, porque daí você vai... Aí se estressa. Aí você vai descontrair um pouco. Mas aí que é legal, porque daí você testa o teu emocional. Então jogue FIFA. E sobre cozinhar, a minha filha diz que gosta do meu arroz. Então eu tô me aventurando nisso aí. Eu comparo a isso. Amanhã eu tô lá em Jundiaí pra provar desse arroz, então. Agora, eu posso falar uma outra coisa também que Pode. eu faço e já não é tanto para desestressar, mas que é meio que importante para todo mundo? Fazer exercício. Vai para academia. Deixa eu me esconder. Ande, faça um treino. Isso faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo e é importante. Mas eu gosto de cerveja de churrasco. Eu vou Eu treino pra poder comer o churrasco e beber a cerveja, Boa, entendeu? tamo junto. A gente precisa revisar isso Equilíbrio. aí, viu? Eu acho que essa academia não tá dando muito certo, não. Nossa. Tem. Eu vou deixar aqui uma dica também para você se inscrever no MVP Conf, estar com a gente no segundo semestre. Vai ser muito bacana e você vai ter oportunidade de estar próximo de todo esse pessoal aqui. Quero aproveitar, agradecer vocês todos por estarem aqui, por disponibilizarem o tempo de vocês em prol dessa causa que é tão bacana, que é o MVP Conf. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente que agradece o convite. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer você por ter acompanhado a gente. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente nas plataformas de streaming. Todos eles aqui têm um LinkedIn que, ó, perfeito, maravilhoso. E além dos canais das redes sociais, dos streamings aqui, a gente vai deixar tudo isso aqui na descrição e espero que passe. Né? Porque às vezes a gente escreve lá e quando a gente olha não está escrito, não sei o que acontece. Né? Por isso que eu não estou citando alguns nomes aqui, mas nós estamos em todos, tá bom? Então, na sua preferida, você vai encontrar todos nós aqui. Muito obrigada pela audiência de hoje. O MVP Conf no segundo semestre agora de 2025. O Pausa na Programação na próxima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau.